Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro de análises políticas. Aquele momento da semana em que a gente respira fundo, olha o noticiário e se pergunta: será que isso aconteceu mesmo ou é só mais um roteiro de comédia sendo escrito em Brasília? Pois é, o Brasil nunca decepciona e hoje tem de tudo. Tem diplomacia seletiva, silêncio estratégico, promessas desfeitas, sigilos multiplicados, ministros saindo pela porta dos fundos e um governo que tenta equilibrar discursos internacionais enquanto tropeça nas próprias contradições internas. Tudo isso embalado por um pano de fundo eleitoral que já começou, embora finjam que não. Comecemos pelo cenário externo, onde a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, ou mais precisamente a ofensiva jurídica e política que o cerca, produziu um efeito colateral nada desprezível: o desgaste direto da política externa brasileira. O Planalto, que apostou fichas altas na reabilitação internacional do ditador venezuelano, agora se vê numa posição desconfortável, quase constrangedora. Apostou errado e o mundo viu. Lula tentou vender Maduro como um líder normalizado, vítima de preconceitos narrativos do Ocidente. O problema é que a realidade insiste em não colaborar com a retórica. Quando Washington aperta o cerco, o discurso da democracia relativa vira um passivo político imediato, não só fora do Brasil, mas dentro. Afinal, o eleitor médio pode até ignorar detalhes geopolíticos, mas entende perfeitamente quando um presidente escolhe mal seus amigos. E é aí que o alerta acende para 2026, porque política externa, goste-se ou não, vira munição eleitoral quando expõe incoerências morais. O governo brasileiro tenta agora uma dança delicada: não peitar os Estados Unidos, não desagradar Caracas e não admitir que errou. O resultado é um silêncio constrangido, típico de quem prometeu protagonismo global e acabou figurante num roteiro escrito por outros. Esse malabarismo ficou ainda mais evidente na forma como o governo evita qualquer embate com Donald Trump, que reaparece no horizonte internacional como uma sombra incômoda para as narrativas progressistas. O Planalto sabe que hostilizar Trump pode render aplausos ideológicos, mas também sabe que pagar esse preço pode sair caro demais, especialmente se o republicano voltar ao centro do poder global. Prudência? Talvez. Medo? Provavelmente. Enquanto isso, internamente, o discurso da transparência prometida em campanha se dissolve numa avalanche de decretos de sigilo. Lula prometeu revogar os abusos do passado, mas entregou algo ainda mais robusto: mais de 3.000 sigilos já decretados. A retórica da caixa preta virou política de Estado. E o curioso é que boa parte da imprensa que outrora gritava por acesso, agora sussurra, quando não silencia. Não é só incoerência, é método. Sigilo não é exceção, virou ferramenta. Serve para proteger aliados, esconder decisões impopulares e blindar o governo de desgastes prematuros. Transparência, nesse contexto, funciona apenas como slogan, bonito em palanque, inútil na prática. A saída de Marcos Barbosa Pinto do governo se encaixa perfeitamente nesse quadro de instabilidade silenciosa. Oficialmente, nada demais. Extraoficialmente, mais um sinal de que a engrenagem não gira com a harmonia vendida nas propagandas oficiais. Técnicos saem, políticos ficam. A máquina incha, mas o comando se perde. E tudo isso acontece enquanto o governo insiste em vender a ideia de normalidade institucional. Normalidade essa que só existe quando se olha de longe, ou quando se fecha os olhos.
porque de perto o que se vê é um governo refém das próprias escolhas, aliado a regimes autoritários lá fora, fechado em sigilos cá dentro, cauteloso demais com potências estrangeiras e arrogante com a opinião pública doméstica. O fio da navalha está armado. De um lado, a tentativa de manter a aura de estadista global. De outro, a realidade eleitoral que se aproxima sem pedir licença. Cada gesto internacional mal calculado, cada silêncio estratégico, cada sigilo imposto vira material bruto para o debate que está por vir. E ele virá, queira o Planalto ou não. No fim das contas, fica a pergunta que sempre fica. O governo governa pensando no Brasil real ou na bolha ideológica que o aplaude? Porque o mundo real não perdoa narrativas frouxas nem alianças mal explicadas. E eleitor, ao contrário do que muitos imaginam em Brasília, aprende rápido quando percebe que foi enganado. O Brasil, como sempre, segue sendo esse laboratório político fascinante, onde o discurso promete luz, mas a prática insiste em operar na penumbra. E nós seguimos aqui, respirando fundo, olhando o noticiário e confirmando. Não, não é ficção. É só a Brasília sendo Brasília. A crise no governo Lula já não é mais um ruído passageiro, é um estado permanente. Ela não se manifesta em uma grande explosão, mas em vazamentos diários, descoordenação visível e um esforço quase desesperado para fingir que está tudo sob controle. Ministros falam línguas diferentes, a base no Congresso cobra caro por cada voto e o Planalto responde com improviso. O governo que prometia previsibilidade hoje opera no modo contenção de danos, apagando incêndios antes mesmo de explicar por que eles começaram. O problema central é que Lula governa como se ainda estivesse em campanha, enquanto o país cobra gestão. Discursos inflamados substituem decisões concretas, e a velha fórmula do nós contra eles reaparece sempre que os números, os fatos ou as crises internas batem a porta. A narrativa vira escudo. Quando a economia desacelera, a culpa é externa. Quando a articulação política falha, o problema é do Congresso. Quando aliados caem, trata-se de casos isolados. O governo erra, mas nunca assume. No fundo, o que se vê é um poder excessivamente personalista, dependente da figura de Lula e frágil justamente por isso. Não há plano claro de sucessão, nem coesão estratégica, nem segurança institucional. Há um presidente cercado por lealdades circunstanciais, tentando manter o controle enquanto a realidade insiste em escapar entre os dedos. E quanto mais o governo tenta negar a crise, mais evidente ela se torna. Porque crise não se resolve com discurso, muito menos com silêncio.